Vamos mudar o mundo. Fala comigo. Vamos mudar o mundo. Essa é a mensagem 2 de 4 mensagens dessa série, que foi logo depois de Semana Eleve, Reação Global. Você consegue perceber o mover de Deus? Na Semana Eleve a gente recebe, no Reação Global a gente pisa em novos lugares, e agora a gente tem uma nova estratégia dada por Deus para mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo por quem nós somos, nós vamos mudar o mundo por quem Deus é. Nós somos meros coadjuvantes na história de Deus, você concorda? Lá no início era Deus e Adão, depois você vê Deus e Moisés, Deus um pouco antes com Abraão, Deus e Davi. Então assim, sempre é Deus e mais alguém. Então nós não somos os atores principais dessa história, nós somos coadjuvantes do que Deus está fazendo. E isso é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Então, na primeira mensagem, já deve ter percebido que nós devemos deletar o nosso plano B. Deus é o nosso plano A, e Deus nunca falha. Então, não preciso ter uma outra alternativa a não ser Deus. E o nosso problema hoje não é sonhar grande. Há quem diga que aquele que deixou de sonhar, deixou de viver. Eu tenho certeza que aqui no Eleve Livre a galera sonha grande. Talvez você esteja chateado por um tempo, abatido, não sei, comeu banana verde hoje, você está mal, mas vai melhorar. Você vai sonhar grande. Só que dificuldade número 2. A primeira é sonhar grande. Já que você sonha grande, toma cuidado com o segundo problema, que é não saber começar pequeno. Então, já que a gente sonha grande, vamos aprender os pequenos começos. Aprender através da dificuldade, da entrega, de realmente ser disciplinado e passar pelas provas que Deus tem. Deus só nos prova porque Ele nos aprova. Então Deus Ele quer te provar para te aprovar e não para te jogar para trás. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para uma roubada. Deus te chamou para um plano maravilhoso. Amém? Amém. Então vamos aprender a começar pequeno. A nossa geração, ela tem referenciais de sucesso. Isso é verdade. Porém, os nossos referenciais de sucesso nem sempre são saudáveis. Há muitos que têm referenciais de sucesso que não são disciplinados, dependem só de um talento natural. E pensando nisso, Deus me trouxe uma ilustração muito legal. Por exemplo, talvez isso colhe um pouco mais fácil para os homens entender, mas mulheres, cooperem comigo aí, tá? Vou tentar fazer um paralelo compatível. Pensa comigo, de um lado, Romário, um cara com talento natural. O Romário começou pequeno? Começou. Mas logo, logo ele já detonou. Alguém lembra do Romário no banco de reserva pedindo para entrar? Ninguém. Do outro lado, Michael Jordan. Um cara que começou pequeno, foi recusado em diversos testes para o basquete, mas chegou um certo momento da vida dele, que ele chegava antes do faxineiro no ginásio e ele saía depois do porteiro. Ele treinava mais 6.000 arremessos por dia. Ele procurou ser alguém grande. Ele não teve medo de começar pequeno. O problema é que no mundo espiritual e no reino de Deus tem muitas pessoas tentando ser Romários. Nada contra o Romário, um grande jogador, hoje um deputado, que amanhã ele venha aceitar Cristo para encontrar o verdadeiro sentido da vida dele. Mas muitos querem ser Romários no mundo espiritual. Romário não treinava e jogava bem, não respeitava o técnico, mas era sempre colocado. E assim ele levou a vida dele, ganhou vários títulos, fez o Galvão quase esgoelar em 94. Foi uma bênção, muito legal. Porém, o Romário não é um cara disciplinado. Ele depende do talento natural dele. Michael Jordan, porém, não tinha um talento natural. Olharam para ele e falaram, ô menino, vai, sei lá, jogar qualquer outra coisa. Vai para o Brasil jogar futebol. Vai, sei lá, vai se virar aí. Porém, não aceitou aquilo. E ele pegou um pequeno começo e um sonho. E foi um homem que mudou o basquete. Pense em alguém maior que Michael Jordan no basquete hoje. E eu vejo outra coisa também. Romário não mudou o futebol. Qualquer um facilmente coloca Pelé, Maradona, talvez até os Ronaldos acima do Romário. Mas quem está acima do Michael Jordan no basquete? Ninguém. Ele foi o cara. Só que ele não era um cara indisciplinado, ele não era um cara largado. Ele teve os pequenos começos e ele terminou grande. Eu vejo outra coisa. Quantos times o Romário já jurou suas juras de amor? Todos do Rio, Barcelona e alguns mais. Agora você já viu o Michael Jordan jogar em algum outro time a não ser o Chicago Bulls? O Michael Jordan, quando ele quis parar de jogar basquete, ele foi jogar beisebol, golfe. Os que viram Space Jam lembram, né? Então, ele joga num time só.
E Deus quer que a gente jogue em um time só no time dele. Ele não quer que a gente fique fazendo juras de amor aqui, juras de amor no sertanejão, sábado depois de leve, juras de amor no quartinho escuro, juras de amor desviando dinheiro. Deus quer que a gente dependa só dele e jogue só no time dele. Então, tem gente que ficou para trás do plano de Deus ou deixou de se envolver na igreja, não por ser muito pequeno, mas por ser grande demais. O plano de Deus não é para os grandes. O plano de Deus é para os pequenos, para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que se diminuem, para que Ele apareça. Então, talvez se você ficou para trás de alguma coisa que Deus está fazendo, quem sabe você não tem que diminuir. Quem sabe você está grande demais, está conseguindo nem passar por aquela porta. Se diminua, que Deus fará grandes coisas na sua vida, tenho certeza. A gente vê que, se a gente entende que ninguém cai sozinho, ninguém também levanta sozinho. Ninguém cai sem o pecado, mas ninguém levanta sem Cristo. Amém? Não tem como, a nossa dependência está em Deus. Então, quem sabe, seja a hora de você abandonar a sua autoconfiança e buscar a confiança do alto. Você ser um aleluia da cabeça aos pés, assim, sabe? Você é chamado, separado e enviado por Deus. Mas às vezes parece que a gente confunde, a gente acha que a gente é separado, capacitado por nós mesmos. Mas tudo de bom que há em nós vem de Deus. A Bíblia diz em João que tudo que é bom vem, senão, de Deus. Amém? Então nós vamos ler um texto, eu peço que você abra a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, está facinho aí entre Gênesis e Apocalipse. Amém? 2 Reis 3. Para você que não caminha com Deus, entrou aqui pela primeira vez ou está distante de Deus, e ouvir tudo isso para você é novidade, pegar uma Bíblia e ler. Você que está sem Bíblia, acompanha com a pessoa do lado. Nós vamos ter o texto aqui também para você. Mas assim, eu até entendo se você não tem costume de ler a Bíblia, ou se você só usa ela igual uma Rexona debaixo do braço aqui, mas de repente não lê muito. Em algum momento a Bíblia foi chata para mim. Só que assim, eu achava que a Bíblia era chata, mas na verdade o chato era eu. A Bíblia é legal. Não, a Bíblia é chata. Não, a Bíblia é legal, eu sou chato. Então eu preciso ler a Bíblia para ficar legal. Então vamos ler a Bíblia para que a gente fique cada vez mais legal. Eu preciso ler a Bíblia para ser alguém legal. 2 Reis 3, começando do verso 9. É um texto um pouco extenso. Eu peço que você fique comigo. Se a pessoa do lado começar a cochilar, segura o queixo dela e grita aleluia. E você vai ficar muito bem e Deus vai falar com a gente. Então aqui a tradução NTLH, peço perdão se você tem outra, diz o seguinte: e assim o rei Jorão, o rei de Edom, 2, e o rei de Judá, 3 reis, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, lost. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Aí um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias, aquele cara loucão que mandava fogo do céu no poder de Deus. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Elias já tinha então partido numa carruagem de fogo. Disse então o rei Josafá. Então os 3 foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel, respondendo com eles: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que seu pai e sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 ao rei de Moabe. Aí Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, não sei os 3 reis, né? Ainda deu uma tirada com os caras. Que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico, um arpista. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isso:
façam muitas covas, muitos buracos, em todo o leito seco desse ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água. E vocês, seu gado e os seus animais de carga, terão muita água para beber. E Eliseu continuou, e para o Senhor é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água, e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio, correndo da direção de Edom, e cobriu o chão. Diga assim comigo, eu creio na Bíblia. Gente, a Bíblia é a carta de amor mais linda que poderia ser escrita. O que a Bíblia diz que você é, você é. O que a Bíblia diz que você tem, você tem. O que a Bíblia diz que você pode, você pode. E a Bíblia está nos contando essa história para ilustrar a maneira com a qual Deus atua nas nossas vidas quando as coisas vão mal, por não termos procurado Ele no início. E aí chega um momento que cada um tem que fazer a sua parte. Você vai entender isso aqui para frente. Algumas impressões que eu tenho aqui no texto. Se o multimídia puder voltar, vamos fazer uma leitura agora, versão do diretor. E o diretor não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá comigo. E assim o rei Jorão, o rei de Edom, o rei de Judá, partiram e marcharam 7 dias, se perderam no deserto. 3 reis. 3 caras que tinham tudo para estar ligados com Deus, Judá, Israel, o rei de Edom. Porém, eles se perderam no deserto, o deserto de Edom. Mas para te dar um pouco de contexto aqui, deixa eu te explicar algo, por que eles estavam nesse deserto. Quando ainda o rei era Acabe, o rei de Moabe tinha que pagar uma alta quantidade de ovelhas como uma submissão a Israel. Porém, depois que Acabe morreu, esse cara se revoltou. Ele não aceitou pagar esse imposto mais. E o rei de Israel, ao invés de peitá-lo, como um grande rei que Israel já teve, Davi, Salomão, pipocou. Saiu de Samaria, ficou com medo, e esse é o rei Jorão, e ele falou assim, já sei, vou chamar o rei do reino do sul, que é Judá, e vamos para cima desse cara. E então ele chama Josafá. Ele fala, Josafá, babou. O cara de Moabe apelou, não quer mais pagar o imposto, ele vai vir para cima, eu estou achando que a gente não vai aguentar. Primeiro, ele não teve fé, ele teve medo. Segundo, a Bíblia não relata Jorão consultando a Deus. Não fala, então Jorão consultou ao Senhor e o Senhor deu a direção. Não, ele pipocou, chamou um amigo, e ainda por cima, depois que eles saíram, ficaram sem água e ficaram perdidos no deserto por 7 dias. E quando a Bíblia usa o número 7, muitas vezes, quer dizer com algo pleno, completo. Então, ou seja, eles estavam completamente perdidos no deserto. E muitas vezes a gente fica perdido por completo em áreas das nossas vidas. Só que o interessante é que assim, se a água acabou no caminho, que culpa tem Deus com isso? Eles não pediram para Deus antes, eles botaram a água com eles, aí chega no deserto, o Senhor permitiu, a água acabou. Meu Deus do céu, vocês não oraram, vocês não levaram água, a água vai acabar, não calcularam direito. E por causa disso, então, eles estão desesperados, e em certo momento, Josafá, que tinha um pouquinho mais de juízo na cabeça, para e pensa assim, já sei. Na verdade, nem Josafá, um oficial aqui, a Bíblia está dizendo, um funcionário dele, e assim, não é assim também hoje em dia? As pessoas pensam que o crente do trabalho é o faxineiro, é o cara mais quebrado, é o pobre feio que mora longe. Ora por mim, eu estou mal, minha família, aquele desespero. Então Josafá, ele não estava firmão com Deus. Ele tinha falado, vamos parar tudo aqui e vamos orar. Um oficial fala assim, estou com a impressão que por aqui anda Eliseu, um cara que é assim com Deus. E eu creio que Deus quer levantar vários Eliseus aqui no Eleve Livre, amém? Pessoas que Deus olha para você, e quando ele não conhece a Deus, ele vai olhar para você e vai falar, esse é o cara que eu vou fechar.
Eu não vou fechar com o cara aqui que chega falando que deu 220 na Dutra, o cara que está falando que foi para a balada e voltou com 10 telefones, e você está pensando em pegar 10 telefones aqui nessa noite, o Espírito Santo vai te pegar. Ele falou assim, Eliseu está por aí, Eliseu, assim, ele está começando agora a caminhada, porque Elias pegou um Hot Wheels de fogo aí, mas ele é o cara. Eu percebo algo difícil na vida de Eliseu. Eliseu, ele era escolhido por Deus como profeta, mas ele ainda não tinha a credibilidade de Elias. Elias confrontou um monte de profetas de Baal, derrubou fogo do céu pedindo para Deus. Assim, Elias, ele tinha uma moral muito alta, mas do nada ele picou a mula. E Eliseu, como um bom discípulo, quando ficou sabendo que Elias ia sumir do nada, falou assim, onde você for, eu vou com você. Elias falava assim, me dê um piriri, vou no banheiro. Eliseu falava, vou junto. Elias falava assim, vou pagar o IPVA, coisa chata. Eliseu falava, vou junto nessa coisa chata também. Eliseu colou em Elias, de tal modo que quando ele partiu, o manto, a unção de Elias ficou com Eliseu. Mas o povo não reconhecia Eliseu ainda. Eliseu estava novo naquilo que ele está fazendo e talvez você se reconheça em algumas dessas características. Eu me identifico muito com isso também. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Olha só que loucura. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. Gente, o povo não calculou a água. Eles viajaram na batatinha, eles não estavam lado a lado com Deus. Então, finalmente chegaram e não, vamos procurar Eliseu mesmo. Senão, não vai ter como, a gente não vai beber suor aqui. 7 dias andando no deserto. Como que uma pessoa fica 7 dias caminhando no deserto sem água? Pensa aí. Isso aqui, gente, isso aqui é um dia, isso aqui é eu correr daqui a ali. 7 dias no deserto, exaustos, sem esperança nenhuma. Até que o oficial romano, que pegava 3 ônibus para vir, oficial romano não, oficial do exército, que pegava 3 ônibus mais o metrô para chegar, falou, Eliseu está aí e ele anda com Deus. Então eles vão falar com Eliseu. Eliseu, ajuda a gente, o Senhor deixou a gente lá no deserto sem água. Eu acho interessante ver que Eliseu não teve uma atitude muito tranquila. Eliseu tinha o seu CR, e é por isso que você também temos o nosso. Todo ser humano tem um CR, não adianta. Olha o jeito que Eliseu respondeu eles. Gente, eu achei que o povo ia voltar para o deserto depois disso aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, esse é Eliseu, ele é o profeta e diz que o Senhor manda. Olha a resposta de Eliseu. O que é que eu tenho com isso? E eu quico. Essa foi a resposta de Eliseu para eles. Vá procurar os deuses dos seus pais aí e se vira. Eu não estou nem aí. Porém, Eliseu encontrou uma maneira de se acalmar, e você vai ver isso no ponto 2. Então, o primeiro ponto aí, diante de dificuldades, que você tem que fazer a sua parte, e cada um tem que fazer a sua parte. Encontre grandes oportunidades nos problemas sem saída. Diz o texto em 2 Reis 3:9, e assim o rei Jorão, o rei de Edom, o rei de Judá, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou, estamos perdidos! O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. Quanto tempo eles andaram no deserto? 7 dias. No primeiro dia não viram nada, no segundo também não. Só depois de 7 dias em que eles ficaram sem água, que eles procuraram Deus. Eu imagino assim, sabe quando você está lá na educação física, no ginásio, talvez no colegial, o povo vai jogar um esporte, futebol, basquete. Aí o professor fala assim, ó, tira para o ímpar, escolhe o time, fui. O professor some, deixa todo mundo lá na quadra. Eu gostava de educação física assim, pelo menos. Aí 2 tiram para o ímpar. Tá bom, quem você escolhe? Ah, eu escolho o Christian. Ah, eu escolho o Vander. Ah, não, eu escolho... Tá bom, cada um vai escolhendo um. Daqui a pouco vai chegando no final, sobram ali alguém, um pessoal que não é muito bom de esporte, normalmente. E eles ficam ali, tranquilo, lendo almanacão, tal. E dá uma tristeza, né? Já aconteceu isso comigo. A pessoa vai lá e fala... Aí só tem 2, ele tem direito a escolher um. Aí ele fica assim... Qual tem a menos cara de Xbox aqui? Qual que tem cara de que pratica esporte? E finalmente escolhe a pessoa. Aí a pessoa, ufa, me escolheu, mas ao mesmo tempo, deixa eu melhorar, porque a sensação é de rejeição. E da mesma forma foi com Deus aqui. 7 dias. Anda, 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 anda. De repente alguém para e fala, existe Deus.
Vamos procurar Deus? E a gente vive da mesma forma muitas vezes. Dá um problema financeiro, ai meu Deus do céu, vamos ligar para um amigo meu que está no banco. Cara, me ajuda aí, tira essa taxa aqui para mim. Ou se não, dá algum problema em outro estabelecimento, você, não, tem uma pessoa lá dentro. Ah não, preciso tirar o passaporte em 10 dias para Reação Global. Não dá tempo, liga para o cara que trabalha lá na Polícia Federal. O que eu faço? Corre, corre. Cheio de soluções terrenas. E Deus está só ali, cri, 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 esperando a hora dele, a hora de chamar ele. Então, um aprendizado para a gente é, em problemas, a gente pode encontrar grandes oportunidades para problemas sem saída. Queria te dizer que uma grande necessidade, um grande problema na sua vida pode ser muito útil, sabia? Se esse problema te aproxima de Deus, é um problema para se dar glória a Deus. Se esse problema te trouxe até o Eleve Livre aqui hoje, glória a Deus por isso, porque se não fosse esse problema, você ia estar vivendo a vida à deriva, tranquilo, achando que você é Deus, sem depender dele. Então, se o problema te faz mais dependente de Deus, agradeça a Ele por isso. Amém? E Deus, no fim das contas, é o maior solucionador. Ele gosta de resolver os nossos problemas. Então, nenhum desafio acontece por acaso na sua vida. Nenhum. Nada. Tudo é para o meu crescimento, tudo se discerne espiritualmente, como diz o pastor Carlito. Então todo desafio acontece para você crescer, acontece para você se aproximar mais de Deus, acontece para você parar de orar só assim, entrar no quarto e gritar, Deus, eu preciso de ajuda, socorro, eu preciso estar mais perto do Senhor, que o Senhor me impeça de me fazer andar pela força do braço e tentar solucionar as coisas do meu jeito e virar as costas para o Senhor. A minha adolescência inteira eu não caminhei com Deus, porque vivi em relacionamentos com pessoas que não andavam com Deus. Depois disso, eu consegui ótimas oportunidades de trabalho. E então, por estar bem financeiramente, eu não voltei meus caminhos para Deus. Até um dia eu vi um cartãozinho assim, que tinha um nenenzinho, e está escrito, cedo demais para seguir a Deus. Aí depois o menininho se divertindo demais para seguir a Deus. Aí depois um jovem, ocupado demais para seguir a Deus. E depois um cara dirigindo num conversível, sucesso demais para seguir a Deus. E depois uma lápide escrito, tarde demais para seguir a Deus. Eu vi aquilo, quem me deu esse negócio? Como isso veio parar aqui? Mas aquilo cravou no meu coração. E eu sabia que enquanto eu não seguisse a Deus de verdade, a minha vida ia ser fake. A minha vida não ia fazer sentido. Uma coisa que eu vejo no verso 10. O povo ainda colocou a culpa em Deus. Quando você passar por uma dificuldade, por não consultar a Deus e por não caminhar o mais perto possível dele, não coloque a culpa em Deus. Foi você. Seja humilde. Diga, Deus, eu dei cabeçada. Se batesse numa bola para o gol, ia no ângulo. Tão forte foi essa cabeçada que eu dei na minha vida. Então, por favor, me ajude a reconciliar com o seu caminho e com a sua vontade. Então é triste que quando a gente se dá bem, a gente lembra de tudo menos de Deus. Já viu alguém dedicar a Deus um Oscar? É muito raro. Alguém fala, não, obrigado, porque Deus me deu talento e eu pude atuar no filme tal, 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 uau. Não, obrigado, o diretor tal, a minha família, o cara que morreu, e o Herbert Richards, e blá, 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 obrigado, obrigado, obrigado. E Deus? Deus está assim, gente, me convida para um Oscar, queria tanto no Oscar. O povo entrega para qualquer um, menos para Deus. Agora, quando a situação vai mal, será que Deus existe? Você fica aí nesse Eleve Livre aí, acreditando em Deus, mas eu tenho minhas dúvidas se ele existe mesmo, hein? Quando vai mal, Deus é uma incógnita. E quando tudo vai bem, é o sucesso humano. Foi a margem de erro, a margem de acerto no caso. Foi o talento humano, foi o vento a favor. E isso é muito triste, eu tenho certeza que isso entristece o coração de Deus. Então, o que fazer, está aí no projetor, o que fazer quando nada acontece? Você está pensando assim, mas meu Deus do céu, eu estou orando aqui e não acontece nada. Eu não consigo um emprego. Eu estou botando fotinho no Instagram, fazendo biquinho e não acontece nada. Eu boto biquinho em um versículo e nada. Eu vou botar um vídeo biquinho. O que mais? Situações onde você está, poxa vida,
Eu estou sentando aqui onde todo mundo me vê, na Eleve Livre. Ninguém vai me chamar para servir. Ai, meu Deus do céu, vou no culto do Flávio, tem alguma coisa ruim em mim. O que está acontecendo? Socorro! Me ajuda! Ninguém me escolheu. Ou outras dificuldades menos importantes. Há uma gripe pegando na Eleve Livre em pessoas que pegam mal com um amigo porque ele não cumprimentou num momento corrido aqui na Eleve Livre. Assim, a glória de Deus brilhou, aí o cara, não, me cumprimenta primeiro, me cumprimenta. Ah, ele não me cumprimentou no culto de hoje. Gente, será que a humanidade vai continuar existindo por causa disso? Eu acho que não, hein? Isso é um perigo muito grande. Se o cara é amigo meu e não me cumprimentou, ele está ocupado, ele, sei lá, está correndo para o banheiro, ele está com a cabeça quente, ele é míope, talvez, ele é míope. Ou ele é míope com astigmatismo. Talvez ele é míope com astigmatismo e daltônico, Deus tenha misericórdia dele. Talvez a lente dele está ao contrário, sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas assim, às vezes na nossa vida nada acontece. Parece assim que está tudo chororô, está tudo triste, sabe? Parece que a situação não vira. Pessoal, assim, todo mundo que está mandando currículo ali é contratado. Aí você manda o currículo, ninguém contrata. Fala assim, não é possível, gente. Alguém zoou meu currículo, alguém apagou ele, acho que a tinta estava fraca. Chegou lá, não vira meu telefone. Situações que nada acontece, nada sai. Todo mundo namorando. O povo do Master namorando, o povo namorando, e uma beleza, e assim, gente que, poxa vida, está com dificuldade até para se resolver em algumas coisas, para o look ficar ainda melhor, porque Deus quer te melhorar, amém? E aí, de repente, a pessoa chegou na igreja ontem. Não, isso, gente, quer matar um crente velho, é isso. Ele está solteiro, esperando no Senhor. A mão do Escolhi Esperar está tatuada nele aqui assim já quase. De repente, entra alguém na igreja, levanta a mão, eu aceito Jesus, aceito. Eu vou me batizar. Isso, eu vou para um PG. Vou para um PG. Aí começa a servir, começa a namorar. Aí ele fala, você viu, que menina endemoniada. Já está namorando antes de mim. Que isso, gente? Calma, assim, a Bíblia diz que há últimos que serão primeiros. Por que há últimos que serão primeiros? Porque eles vão ser mais intensos que os primeiros. Mas há primeiros também que tem que esperar o tempo de Deus. Tem coisa que Deus está só esperando mais um pouquinho, só para ver se você não vai chutar o balde e virar budista. Sei lá, Deus está vendo seu coração. Calma, filho, calma, eu estou te provando. Eu quero ver o que está no fundo do seu coração. Nenhuma prova de Deus é à toa. Deus faz a prova para a gente crescer. Você pede um milagre para Deus, Deus ao invés de te dar um milagre, Ele te dá um discipulado, para você não perder a bênção que Ele vai te dar. Espera aí, deixa eu ensinar meu filho aqui, que senão em 3 dias esse negócio aqui vai esfarelar. Aí Deus primeiro te ensina. Antes de você pegar um carro, o que você faz? Você aprende a dirigir, senão, meu Deus do céu. Então Deus Ele quer que você aprenda primeiro, no pequeno começo que a gente falou, começar pequeno. Igual o Jordan, jogando tanto a bola lá que ele devia sair assim, no ginásio todo dia. Ai, meu Deus do céu, eu não quero mais, para! Deus Ele quer te ensinar nos pequenos começos. Então, quando nada acontece, o que fazer? O problema não é sonhar grande, é não saber começar pequeno. Se você começar algo de Deus, com Deus, você vai bater no impossível. Só que sabe por que você vai bater no impossível? Porque o ser humano ele faz planos onde ele mesmo conclui. O povo de Deus faz planos que só Deus pode concluir. Amém? O ser humano ele planeja assim, em 30 dias vou comprar uma casa na praia. Já a gente olha alguma coisa e fala assim, meu Deus do céu, sangue de Abraão aqui no meu dinheiro, senão não vou conseguir pagar esse negócio. E Deus vai e faz, porque os sonhos de Deus dependem de Deus, são dele os sonhos. O que mais? Os 3 reis, a gente vê aqui nessa história, perderam a conexão com Deus. Estava difícil demais. 3 desviados praticamente assim. O que é Deus? Deus? Zeus? Não, Deus. Deus. Não sei, tem Eliseu. Vamos procurar Eliseu então. Então assim, por perder conexão com Deus, nada acontecia na vida deles. Depois aí, permita as suas necessidades te aproximarem de Deus até que Deus seja a sua necessidade. Eu entendo, às vezes a gente se achega a Deus no início, precisando do emprego, precisando de um milagre, de uma cura, precisando de algo. Mas chega um momento que o que você mais precisa não é algo da terra, é algo do céu. Chega um momento que você amadurece, assim, dá um estalo.
e você vê que o que você não mais precisa são as coisas daqui. Mas o que você mais precisa é de Deus. Porque se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então quando você busca a Deus, nada te é subtraído. Se Deus tira algo da sua vida, é porque ia te fazer mal. E Ele, como um pai, não vai deixar fazer mal. Então quando você se interessa e busca as coisas de Deus acima de tudo, é coisa acrescentada na sua vida todo dia. Quantos querem ter coisas acrescentadas na sua vida aqui hoje? Amém. Deus, Ele é bom em acrescentar, Ele é o grande doador. Então Deus, Ele não é um atalho para a solução. Eu quero ser um grande empresário, e Deus é simplesmente um trampolim para que eu chegue lá e no final seja um grande... Não, Deus, Ele é a solução. As coisas que vão acontecer no caminho são meras coadjuvantes. Deus é o todo. Ele não simplesmente pode solucionar algo, Ele é a solução e Ele é o alvo. Então, se você está usando Deus só para conseguir algo maior, mais uma bênção, Deus, Ele está aqui, mas o que eu quero é tão lindo, gente, as coisas que eu estou buscando, olha como eu sonho alto. Se Deus, Ele é simplesmente um detalhe nas coisas que você está sonhando, isso é idolatria, porque as coisas são mais importantes do que Ele. Quando Ele for mais importante que as outras coisas, aí sim, Ele é Deus Todo-Poderoso, como Eliseu. Você viu como Eliseu falava do Senhor? O Senhor Todo-Poderoso que eu sirvo. Então Deus, Ele é muito maior do que as coisas que a gente quer alcançar. E não faça dessas coisas um namoro que não eleve livre, é uma loucura, e é bom isso, mas que isso não seja maior do que Deus. Ou um emprego, e eu sei para quem está passando dificuldade, é um desespero. Converse com alguém que está desempregado há meses. Eu me formei nos Estados Unidos, limpei banheiro, cortei grama, sei lá, passei na neve, trabalhando, batendo em coisa para arrancar do chão. Ralei. Me formei, voltei para o Brasil, falei, agora sim, agora eu vou ser o Roberto Justus negro, né? Agora o negócio vai para frente. Fiz a entrevista de trabalho, só uns caras grisalhos de blazer, e eu lá, parecendo um maluco no pedaço, querendo trabalhar com os caras. Não, Felipe, você tem experiência, mas você é muito novo. Bom. Vai em outra porta de emprego? Não. Fiquei 9 meses com o diploma aquecendo as minhas axilas, embaixo do braço. Para cima e para baixo e nada se abria. Eu não estava pronto. Eu ia perder o que Deus ia me dar. Só que essa dificuldade me aproximou tanto de Deus, que eu dou glória a Deus por cada dia que eu fiquei desempregado naqueles 9 meses. Porque eu sei que cada um deles foi suficiente, foi necessário para sustentar coisas que eu estou vivendo hoje. Então, glória a Deus pelos nossos problemas. E pelas soluções, muito mais do que os problemas. Segundo, reconheça a sua condição e faça sua parte. 2 Reis 3:11. O rei Josafá perguntou, existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que constemos o Senhor por meio dele? O oficial do exército do rei Jorão respondeu, Eliseu, filho de Safate, está por aí. Chama Eliseu. Ele era o ajudante de Elias. Talvez hoje você é ajudante de alguém top, que está com tudo. Mas quero te dizer que amanhã ele vai precisar ir para uma igreja da cidade, vai precisar ir para outro lugar, e sabe quem vai assumir o ministério? Você. Então se prepare para o que Deus tem na sua vida. Não marque bobeira. Deus, Ele quer fazer. Basta você querer receber e vivenciar. Amém? Então a sua parte sempre será buscar a Deus primeiro. Esses dias eu ouvi uma história muito triste. 2 pessoas deixaram de ser amigos. Porque uma delas simplesmente perdeu um pouco do contato. E grandes coisas aconteceram na vida dessa outra pessoa. Casamento, filhos talvez. E porque essa pessoa não entrou em contato nesse tempo, a outra não olha mais na cara. Acho que a verdadeira amizade não tem uma regra, uma lei para quem parte ao encontro primeiro. Às vezes você esqueceu de ligar e o seu amigo chega e fala, você não me ligou, mas é meu aniversário, hello. É amizade, tá bom, vamos continuar. Agora acredito que com Deus muitas pessoas estão esperando Deus vir em direção delas primeiro. Não, Deus, ressuscita o apóstolo Paulo e manda ele pregar no Eleve Livre no lugar do Felipe. Não, Senhor Jesus, manda o apóstolo Pedro no PG aqui que eu vou acreditar. Não, Deus, tem que ser aquela pessoa que eu quero. Não, do meu jeito. Sendo que, na verdade, Deus, Ele quer que a gente procure Ele. O Espírito Santo
todo dia, 24 horas, está manifestando oportunidades das pessoas conhecê-lo mais. Nas ruas, em São José, no Haiti, em Cuba, em Portugal, em Nova York, em São Paulo, em São Bento, no Primavera. O Espírito Santo está agindo invisivelmente. Ah, não, vou colocar alguém passando do lado daquele cara, ouvindo um louvor, para ele lembrar de mim. O cara passa, ouve, nem pensa em Deus. Aí vem mais uma situação, o Espírito Santo ele quer criar situações, para que eu e você venhamos a procurar Ele. A gente procura Deus. Deus ele arma os encontros para a gente se encontrar com Ele. Então, sua parte sempre será buscar Deus primeiro. Interessante que, olha só, o rei lembrou de Deus. Deus! Beleza, mas você não podia fazer nada. O funcionário tinha ouvido falar do ministério de Eliseu. O funcionário ouviu o rei e falou assim, não, Eliseu. E Eliseu levou o povo, aqueles reis, à presença de Deus. Você percebe que nisso também cada um faz a sua parte? E nesse texto você pode tentar se colocar nos calçados, na situação de cada um deles. Talvez você entrou aqui hoje como um desses reis. Deus para você assim é um negócio cósmico, uma força, uma poeira que fica voando no universo. Você não tem conhecimento de Deus. Você precisa de alguém que conheça esse caminho. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra pregada e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou, de repente, você até sabe os canais. Não, tem um Eleve Livre, 7 da noite, sábado, mas a galera chega às 7h40, não sei porquê. Tem um monte de coisa rolando, não, vamos lá, tal. Não, eu sei, fica ali perto. Procura ali a galera ali, Felipe Ferraz, Caio, Will, a galera top ali, vai ali com eles, tem um pessoal ali. Ou se não, você é um dos que conduz os perdidos até Deus, como Eliseu. Eliseu, gente, o celular dele devia bombar, assim, socorro, preciso de Deus. Tanto que quando procuraram ele falou assim, vai procurar o Deus dos seus pais, vai, dá licença. Mas que você celebre a sua recuperação, como Eliseu fez logo adiante no texto. Mas assim, Eliseu, ele apelou, mas ele sabia levar as pessoas até Deus. Então quem você é hoje? Pare e pensa um pouquinho. Você está perdido? Você está desviado, afastado e sabe onde encontrar? Ou você é um referencial? Quando você abre a boca para falar na sala de aula, o povo assim, meu Deus do céu, aí vem a rajada de profecia. Segura o menino. Você sobe para apresentar um trabalho para a sala, o negócio é quase uma pregação. E as pessoas conhecem Jesus através de você. Eu fiquei impressionado na Semana Eleve. Quantos aqui estão na Semana Eleve? Semana para a gente. Eleve, livre, Semana Eleve, você entendeu. Era para a gente. A próxima se acerta. Semana Eleve, o pastor Davi Lago aqui, contando quando ele entrou na faculdade de Direito, ele pegou a lista de chamada assim do professor escondido, xerocou, devolveu para ele e orou por cada nome da lista de chamada. Até falar de Jesus para o último no fim do ano. Será que você é esse referencial na sala de aula, no trabalho, na sua família? Deus está te confrontando com isso para que você seja. Você só não vai ser se você não quiser. Se você quer, você já recebeu. Amém? Então, terceiro, celebre sua recuperação e ouça o Espírito Santo. Posso ouvir um uhul para o CR aí? Amanhã, às 5 horas, vamos dar esse mesmo uhul ali na galeria. Celebre sua recuperação e ouça quem? Ouça o amigo doido que não anda com Deus? Ouça a Lady Gaga no Twitter, que tem um monte de fã, o Fiuk, o Justin Bieber, o Obama? Não. Ouça o Espírito Santo de Deus. Eliseu foi grosso no verso 13. Tipo assim, finalmente vocês procuraram a Deus, né, seus sem vergonha. Agora vai procurar o Deus do pai de vocês. Eliseu de primeira apelou. E eu creio que você talvez seja alguém mais calmo que Eliseu. Glória a Deus por isso. Mas se você luta com CR de ira, você pode ver algo como isso um pouco mais possível de você domar a sua ira. Porque você vai ver o que Eliseu fez. Olha o texto lá. Mas ele disse ao rei de Israel, que eu tenho com isso, e eu, Kiko, vá falar com os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam. Gente, o povo antes da nossa geração está muito acostumado a tentar achar soluções em gente que não podia dar. Eu vejo as manifestações na rua, assim, é muito legal a pessoa se posicionar em favor do Brasil, é muito legal argumentar por justiça,
Mas tem gente que está tentando buscar na Dilma coisa que só Deus pode dar. É uma sede tão grande que a pessoa sai para a rua. Eu preciso de um sentido para viver. Em Cuba, evangelizando um rapaz do nada na rua, ele falou assim, me gusta los espíritos. Falei, meu irmão, deixa eu te apresentar o Espírito aqui. E o que você quer, o Fidel Castro não pode te dar. Quem vai te dar é Jesus Cristo. Só Ele pode te dar. Há um vazio no seu coração que só Ele pode preencher. Eu fico percebendo que a nossa geração, antes da nossa, e mais anteriores, corria muito para pessoas. E só Deus pode sanar isso. Talvez essa sede que você tem aí dentro não vai ser um namoro que vai ajudar. A Sabrina diz isso no CR. Se você não se aguenta sozinho, por que alguém tem que aguentar a sua companhia? Primeiro seja alguém que está de boa, sozinho. Estou bem demais. Eu, Espírito Santo, um rock and roll santo aqui. Agora, quando é você alguém que, eu tenho que estar com alguém. Eu tenho que irritar alguém. Eu tenho que cutucar alguém no Facebook. Socorro. Me ajuda. É um desespero tão grande que a pessoa não vai aguentar. Não busque em pessoas soluções que só Deus pode dar. A gente conversa com as pessoas mais antigas da nossa geração, é um tal de, poxa vida, coitada da dona Lourdes, Fátima, Conceição, não vão fazer nada pelas pessoas. Deus pode fazer. Deus está vivo. E Ele manda mensagem para o seu coração. Busque em mim, porque eu posso dar o que você está pensando que o empregador vai dar, o que você está pensando que uma pessoa pode te proporcionar, não dá. É interessante conversar com pessoas que estão mal financeiramente, que ela fala assim, ora para o teu emprego, ora para o teu emprego, ora para o teu emprego, socorro, eu posso orar por alguma coisa? Por um emprego. Não, outra coisa. Outro emprego. Assim, é um desespero. Será que eu posso orar para você ter intimidade com Deus? E aí quando você entrar no emprego, você não vai virar as costas para Ele? Será que não é melhor eu orar para você ouvir a voz de Deus e não passar por um desespero tão grande quando uma tempestade vir contra você? A gente tem que buscar a Deus primeiro e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas olha só, Eliseu celebrou a sua recuperação. Eu fico pensando assim, né? Estava falando com o Felipe Araújo anteontem. Até em evangelismo a gente precisa de CR. Nas ações de evangelismo a gente tem que ter CR. Imagina um codependente evangelizando. Aí alguém que luta com a codependência. Aí vira outra pessoa e fala assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Aí o cara por codependência, Não, calma, vou te apresentar algo diferente, tá? Discordo, mas olha o que a Bíblia fala. Ou senão alguém que está irado evangelizando. O cara vira e fala assim, não, sai fora. Crente é tudo, pobre, feio, mora longe. Aí o cara já, dá um soco nele. Já. Em São Luís Paraitinga, no evangelismo da reação, quase saiu uma treta na minha frente. Eu falei, gente, quem que é o não cristão aqui do negócio? O que está acontecendo? Então imagina, se a gente não celebra a recuperação, coisas básicas como o evangelismo, propagar o reino de Deus, não rola, trava. E Eliseu, por que Eliseu chamou um músico? Eliseu estava com raiva. O povo não se virou a Deus e quando apertou o calo procuraram Eliseu. Não chamaram Eliseu para o churrasco, não chamaram Eliseu para festa de fim de ano, não chamaram Eliseu para confraternização, aniversário, casamento. Aí aperta o calo, fica sem água, Eliseu! Seus desgrama, agora vocês me chamam, né? Ficou bravo. Quem sabe a gente não se sinta bravo em situações como essa? Aí de repente ele chama um arpista, um músico. Eu achei que ele ia chamar um soldado com a metralhadora. Achei que ele ia chamar alguém com a camisa de força. Achei que ele ia chamar alguém que ia apelar com os caras. Tira ele da minha frente agora. Ele chama um arpista. Por que um arpista? Será que ele vai quebrar a harpa na cabeça desse povo? O que Eliseu vai aprontar? E o texto continua. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Ou seja, a harpa não aumentava a presença de Deus. A harpa acalmava Eliseu. Eliseu ele falou assim, do jeito que eu estou, se eu fizer uma oração aqui, vai ser assim, Deus, fulmina, fulmina e fulmina. Mas ele falou assim, alguém toca uma harpa. Toca aí um diante do trono, toca aí a banda leve para mim. Quero um novo amanhecer. E aí, ele fica calmo. O CR de Eliseu era ouvir essa harpa. E eu te pergunto, qual é o seu CR? Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Qual é o seu CR? Não precisa responder. Se você quiser, faz uma partilha depois do culto aí. Então Eliseu ficava mais sensível à presença de Deus ouvindo a harpa. Agora sim,
eu posso fazer uma oração por esse povo. Gente, se Eliseu precisou de CR, sua harpa, por que a gente não vai precisar? Quantos aqui são mais crentes que Eliseu? Não tem como. Um grande profeta precisou. A condição humana nos faz precisar celebrar a recuperação. Mas aí tem gente que vê uma dificuldade. Não, eu sou o cara lá, não, eu sou fortão demais para fazer CR. Eu sou o Schwarzenegger cristão, o cara está se achando. Meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Por mais forte que você seja, você vai precisar de ajuda no supino um dia. Por mais forte que você seja, na academia você vai virar para um cara e falar assim, me ajuda a levantar aqui. Certa vez eu na academia, aí um cara, eu terminei uns pesos levinhos, aí um cara falou assim, não, pode deixar que eu vou botar mais em cima aí. Eu falei, tá bom, de boa, né? O cara ia levantar a academia, deixa ele. Aí daqui a pouco ele, um outro cara teve que ajudar ele. Aí Deus me tocou nisso. Você, homão fortão, por mais que você ache que você é independente, um dia você vai pedir ajuda no supino ou no inclinado, não sei. Um dia você vai precisar de ajuda. Corpo glorificado, meu irmão, é só no céu. Aqui na terra, calma. É bom cuidar do corpo, seu corpo agradece, você cuida do templo do Espírito Santo, mas você não é o Tony Stark, você não é o Peter Parker. Você é filho de Deus e depende dele para que as coisas sejam resolvidas e você precisa de CR. Amém? Ou se não, a menina que é bonitinha demais para o CR. Não, mas eu mando aqui um beijinho na foto, meu batom da fé. Eu sou uma fofura, gente. Se uma borboleta me ver, é capaz de ela grudar em mim e começar a puxar pólen. Eu sou uma doçura. Eu no CR nem combino. O CR é para drogado. CR é para quem morou na rua. CR é para quem apanhou do pai a infância. Não. Todos nós precisamos de CR. E se você não gosta de estar no CR, sabe o que isso quer dizer? Você precisa de CR. Por não gostar de estar ali. E o dia que você gostar demais de estar ali, você vai querer chamar mais gente, você vai querer ter um grupo de apoio. Domingo à tarde, assim, você vai desligar o Galvão Bueno e vai falar assim, eu vou ouvir testemunho de gente que foi curada. Glória a Deus. Eu vou compartilhar algo que no mundão o povo compartilha as vitórias, o tanto que é bonzão e até mente algumas coisas. Eu vou entrar na sala aqui, que eu vou queimar meu filme, eu vou destruir minha reputação. Mas eu vou sair daqui leve. Mas o Espírito Santo vai me curar. Ai, meu Deus do céu, como é bom praticar o que a Bíblia diz em Tiago. Confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que Deus te dê a cura. Penúltimo aí, desenvolva a fé como uma ordem de trabalho. O que é uma ordem de trabalho? Dependendo da profissão que você tenha, sai uma ordem de trabalho. Tem que tirar a quantidade aqui do estoque, fazer isso, ou montar o formato de um carro aqui, não sei se é o trabalho. Mas uma ordem de trabalho é isso. Algo que chega para você resolver. Está na tua mão, acredita em você. E a fé é o seguinte, ela não é um bilhete de loteria. A fé é uma ordem de trabalho. Milagres não são truques de mágica. Assim, aconteceu um milagre. Como que isso veio à existência? A fé é o firme fundamento para as coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, desenvolva a sua fé como uma ordem de trabalho. O texto diz assim, o que o Senhor diz é isso, façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Façam muitos buracos. Foi o que Deus disse através de Eliseu. Vocês estão com sede? Que gracinha. Então, começa a cavar buraco aqui. Espera aí. No mínimo, eu preciso de muita fé para fazer isso. Imagina você está com sede, há 7 dias, andando no deserto, e alguém fala, a solução é você começar a cavar. Começa a cavar aí. Mas num deserto não vai ter água aqui, vou cavar para quê? Vou comer areia e morrer de vez? Cava, criatura. E Deus em diversas situações fala com a gente, cava, crie buracos, porque sou eu quem vai trazer a água para esse buraco. Olha que interessante isso daqui. A fé sem obras é morta, como a Bíblia diz. Fé sem ação não é nada. É a mesma coisa que o cara virar assim e falar, olha, eu sou um carnívoro não praticante. Como assim? Você é vegetariano então? Um carnívoro não praticante. Aí o cara vira e fala, eu sou um cristão não praticante. É uma forma mais bonita de falar que você não crê em Deus o suficiente, né? Então assim, a fé sem ação, só ter fé e ficar ali, aleluia, só orando e sem mexer, nada.
ou só se mexer, sem pedir algo para Deus e direção para Deus, não adianta. Agora aquele que ora, recebe direção e se move, vê a mão de Deus acompanhando ele. Então fé é isso, é uma ordem de trabalho. E é uma diferença muito grande entre inspiração e participação. Talvez você entre aqui e se sinta inspirado. Poxa, a Bíblia parece que foi escrita para mim. Parece não, foi. Não, mas vim aqui faz sentido. Vim aqui é gostoso demais, o povo me abraça ali, eu faço amigos, vou para um pequeno grupo. Só que de repente você entra aqui, eu entro aqui e choro, é tão bom. Mas será que lá durante a semana, quem chora não é o Espírito Santo diante das suas atitudes? Então assim, fé sem obras não adianta, e vir aqui só para se sentir inspirado, mas não participar do que Deus está fazendo, não adianta nada. Tem um povo vindo por reação global. Mas assim, quando alguém pede para gritar o uhul pelo reação global, eu não grito. Quando tem oportunidade de ofertar pelo reação global, eu não oferto. O passaporte está quase pulando dentro da minha casa, eu peço para ele ficar ali mesmo, que eu estou de boa aqui. E assim eu continuo a vida. Tenha fé e participe do que Deus está fazendo. É muito mais da hora que dropar numa onda. Quantos aqui já droparam a onda? Surfistas? 1, 2, 3, alguns, top. Fazer um ministério. Drope na onda do que Deus está fazendo. Participe. A transformação acontece através da participação no propósito de Deus. Os reis queriam chuva. Eliseu, pede para Deus aí fazer chover. Mas Deus não deu chuva. Deus mandou eles cavarem buracos. E olha só que precioso entender isso. Às vezes você pede uma coisa para Deus, e Deus te dá resposta sobre outra coisa, e você fala, não Deus, era um Big Mac sem picles, você entendeu? Queria outra coisa. E Deus te dá outra ferramenta, para que você tenha o coração trabalhado, e lá na frente vai fazer sentido. Com Deus, o início pode ser difícil, o processo pode ser difícil, mas no final vai valer a pena. Amém? E o povo teve que cavar, não teve outro jeito. Só que olha que interessante. Deus precisava desse povo para cavar buraco? Não precisava. Deus só pensava ali em abrir os 3 buracos, ou mais buracos, ele falou muitos. E ao mesmo tempo eu percebo que os caras não tinham ferramentas para cavar os buracos. Às vezes está falando assim, ai Deus, você está mandando pedir perdão para aquela pessoa, mas eu não estou sentindo de pedir perdão. Perdão não precisa sentir, precisa pedir. Por isso que a Bíblia diz sobre pedir perdão e não sentir perdão, não faz sentido? Então assim, vai e pede perdão. Sabia que sempre o primeiro a pedir perdão ganha? Sempre que estou ali, talvez uma dificuldade de relacionamento com a pessoa, aí ele falou, brother, perdão. Você me sinto tão sem graça, parece que, acho que se ele chegasse, desse um chute na minha cara, ia doer menos. O perdão, tipo, ai cara, como eu viajei, perdão também, velho, e tudo fica bom. O vencedor é aquele que pede perdão primeiro, amém? Então participe do mover de Deus e entenda que assim, o mover de Deus, ele é inclusivo, como o pastor Fabiano fala. Deus abençoe o pastor Fabiano lá nos Estados Unidos. O mover de Deus é inclusivo e coletivo. Deus ele pode fazer algo com uma pessoa só? Pode. Mas ele gosta muito mais de envolver mais pessoas. Não, vamos fazer bonito. Vamos fazer o Eleve Livre aqui de 300 pessoas para 1000. Vamos encher as cadeiras até lá do lado e até lá em cima, e com gente lá fora. Travar a Dutra. Essa é a vontade de Deus. Envolver pessoas. E Deus gosta de envolver, trazer de forma inclusiva. Alguém que está do lado de fora, Deus fala, ô menino, vem também, você, vem também. Ele é o contrário daquele que vai chamando para o time e deixa o cara de fora. Ele vê os cansados, os sobrecarregados, aqueles que sabem que não são super crentes, aqueles que sabem que são pobres de espírito, aqueles que sabem que dependem de Deus, aqueles que choram. Ele vai trazendo para perto dele. Essa é a minha equipe aqui, ó. Eu vou secar a lágrima desse povo, eu vou consolar esse povo, a gente vai detonar. Esse é o recrutamento de Deus. Quinto, comece hoje, esse é o último ponto. Comece hoje sem saber onde isso vai chegar. Deus, mas me conta, o que vai acontecer no final, hein? O Senhor é muito espertinho, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, pode todas as coisas, e não vai me contar o detalhe final do filme? Deus ele não conta todos os detalhes. Deus falou assim, José, através de um sonho, você vai ser tipo um rei, pessoas vão se prostrar diante de você. Aí José falou, chapô, essa vida estava parada demais. Só que de repente José é jogado numa prisão, ele é traído por pessoas, ele passa por situações quase de morte. E lá no fim,
ele finalmente cumpre o sonho que Deus deu para ele. Tem certeza que Deus estaria do outro lado assim, pensou que você ia ficar no caminho, né? Mas a minha promessa na sua vida, eu cumpro. Assim Deus fala para a gente. Talvez o que você está passando pareça um avião em turbulência, igual o povo do Reação Global. Foi muito interessante, um menino da nossa equipe, ele está aqui, vou falar bem rápido. Começou a decolar o avião, aí ele, montanha-russa! Aí no que começou a decolar mais forte, ele, ai, não quero brincar mais não. Gente boa demais. E às vezes é assim, nossa, chapô, Deus vai me levar para as nações. Vamos, tira o passaporte. E começa a falar inglês, e vamos aprender russo e mandarim. Daqui a pouco, querido, você pode ir no Primavera para a gente? Ah, não, gente, Primavera, misericórdia, né? Não, você não pode ir ali trabalhar na favela. Ai, que favela? Sangue de Jesus. Exatamente, é do sangue de Jesus que você precisa. Pra você entrar nesses lugares com mais tranquilidade. Deus ele vai te chamar por dificuldades. O povo me vendo para Cuba e fala, o Felipe com esse bigode de cantor de salsa dele, foi mandado para Cuba, é claro. Fazia todo sentido. Mas a verdade é que, primeira missão que eu fiz na minha vida, estava falando com a minha mãe hoje, lembrando isso. Eu fui para o Rio Comprido. Falei assim, meu Deus do céu, isso aqui eu só ouvia de coisas tensas acontecendo aqui, gente. Cuidado, fica perto de mim, socorro! Fizemos a missão no Rio Comprido, foi uma bênção. Depois me chamaram para Petrópolis, quando tudo desabou lá. Falei, não, vamos embora. Morrendo de medo, mas vamos embora. E foi top, muito top. Aí depois, nós vamos ali no Primavera. Não, vamos demais, vamos lá. Aí de repente, eu sempre orava para os outros ir para o Haiti. Deus, envia o Christian para o Haiti, envia a Brida para o Haiti, mas me deixa aqui, em nome de Jesus. Aí de repente, pastor Calito, filho, você aceita representar a nossa igreja no Haiti? E assim, eu nunca tive essa conversa nem em pesadelo. Que Deus sabe, né? O nosso coração aguenta até umas coisas só. Só que enquanto o pastor Calito fazia aquela pergunta, ao mesmo tempo meu coração mudava. E quando ele perguntou, eu falei, vou, mas vou mesmo, com toda certeza. E foi uma das viagens transformadoras da minha vida. Você ouviu os testemunhos aqui, espero que você passe por lá um dia. Top demais. Só que eu deixei Deus conduzir, eu celebrei a minha recuperação, e eu tive, e celebro até hoje a minha recuperação, e eu tive um pequeno começo. Eu fui até ali, até lá. E agora assim, Deus me levou assim para Cuba, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Olha só, nem tinha pensado em falar isso na pregação, mas vamos embora. Como eu aprendi espanhol? Na cozinha dos restaurantes com os mexicanos nos Estados Unidos. Os caras lá cantando tchá-tchá-tchá, falando do América do México, que tinha ganho do meu time, ruim demais. E falando espanhol comigo, eu não entendia muito bem, tinha tido um pouco de aula aqui, e aprende um pouco mais aqui e ali, aí um amigo porto-riquenho, aí o espanhol não tem nada a ver com o do mexicano, aí eu falo que o espanhol deles não parece, os caras quase saem na briga, calma, tá só comentando. Aí um amigo da Espanha, espanhol mais diferente ainda, falo, meu Deus do céu, vocês entram no acordo aí, o que vocês falam, é dialeto? Só que tudo isso foi sendo guardado no meu coração, em empregos que eu não queria ter. Emprego braçal, emprego difícil, emprego que você sai antes de todo mundo acordar e volta para casa depois que todo mundo já voltou da diversão. Só que de repente, Deus me manda para um país onde o comunismo oprime, onde o evangelho é muito pouco. Eu fui lá pela primeira vez por 5 dias, depois do Haiti. O Haiti estava tão tenso que eu falei, não, Cuba deve ser melhor, vamos para lá. E cheguei lá e meu espanhol ficou meio com medo. Falei espanhol assim, eu falei espanhol a prazo. Eu saí de lá devendo espanhol que eu não tinha. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como comunicar com esse povo? E de repente Deus me leva de novo. E tudo aquilo que eu tinha praticado um dia vai saindo. Eu vou conseguindo evangelizar as pessoas. Aí eu vou conseguindo apresentar o plano de salvação. Vou fazendo amigos. Vamos concentrando ações evangelísticas. E chega no final da Reação Global em Cuba, 160 pessoas salvas para Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor por isso? Aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Uma das minhas orações é assim, Deus, me faça fiel ao Senhor, como o Senhor é fiel a mim. Porque o Senhor nunca falha comigo, mas todos os dias eu passo por situações onde eu posso falhar com o Senhor. Então comece pequeno, comece hoje, sem saber onde isso vai chegar.
O texto diz, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Eu quero que você se prepare para essa última parte. Vai se alongando no seu lugar para o que Deus vai falar no final agora. Comece hoje sem saber onde isso vai chegar. O texto diz, no dia seguinte. Quando? Quando? No dia seguinte. Eu quero te dizer que não importa o tamanho do seu problema. Eu quero te dizer que não importa se você entrega a sua vida a Cristo hoje. Eu quero te dizer que não importa se você fez a coisa mais suja no seu conceito. Se você se volta para Deus, as coisas boas podem começar a acontecer no dia seguinte. Pode ser que você acorde amanhã com a melhor notícia da sua vida. Mas você tem que crer, creia. Cave buraco, porque a água vai vir. Assim eles foram direcionados, cave buracos. O seu milagre não chegou? Cave buracos. Seu namorado, futuro marido, namorada, noiva ainda não chegou? Cave buracos de santidade. Cave buracos de fazer CR e ser a pessoa certa antes de buscar a pessoa certa. Talvez não te deram o microfone ainda. Para de falar mal dos que estão com o microfone na mão. Talvez não te deram um PG ainda. Calma, vai para um PG e participa. Talvez você não está indo para as outras nações. Eu te pergunto, você está com seu passaporte? A gente não vai cometer nenhum crime de mandar alguém sem um passaporte. Comece cavando seus buracos hoje, porque as coisas boas podem acontecer amanhã. Eu estou lendo o que aqui? Eu estou lendo o Almanacão? Eu estou lendo o calendário da Embraer? Estou lendo aqui o catálogo da Johnson? Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a palavra de Deus. Está escrito ali. Foi feito para você e não vai falhar. Amém? Então, cavar um buraco ele está disposto a começar. Eu falei que eu fiquei 9 meses esperando um emprego. Um diploma gringo na minha mão, de administração. Eu falei, nossa, esse diploma que é tão da hora, pena que eu não tenho emprego. Eu queria ter um diploma menor e ter um emprego. Só que de repente algo aconteceu na minha vida. Profissionalmente Deus mostrou o buraco que eu tinha que cavar. Aham. Eis que alguém me fala de celebrando a recuperação. Celebrando? Eu falo, é para drogado. É para ex-presidiário. Não é para todo mundo. A galera aqui do PG que você conhece vai também. Então vamos embora, né? No que eu chego lá, ouço uma palestra, o povo compartilhando num grupo de apoio, falando das coisas muito loucas. Eu vou sair correndo desse povo aqui no final. Só que de repente Deus toca o meu coração para falar também. Eu falo, não, Deus, é o povo que está aqui há muito tempo que fala. E Deus tocou meu coração, fala. Estava num grupo de sexualidade, tinham 2 masculinos só. Aí Deus toca o meu coração. Gente falando de luta sexual aqui, luta sexual ali. Aí eu falei, olha, eu queria compartilhar algo que não é sobre luta sexual. Espero que vocês não fiquem bravos. Mas eu tenho um problema sério. Quando eu prospero financeiramente, eu dou as costas para Deus. Agora, quando eu estou mal, quando eu estou com cheque especial, querendo me abraçar, assim, aí eu lembro de Deus. Quando os meus amigos estão fazendo coisas que eu não posso estar, viajando, o povo indo para a Reação Global, ainda não tinha. Aí eu lembro de Deus. Eu fiquei quieto, não sabia o que falar mais. Todo mundo, obrigado pela sua partilha. Entendi. Beleza. Domingo à noite, assistimos o culto, fui para casa, dormi. Na hora de dormir, como um desempregado cristão faz, botei o celular no silencioso. Falei, deixa quieto mesmo, não tem hora para acordar mesmo. 11 horas é dia. Na verdade, botei no vibra, perdão. 9 da manhã do dia seguinte, e eu assim, para eu ouvir um celular tocando, isso quer dizer que tem 100 celulares na minha cabeça tocando. Isso quer dizer que a fábrica de celular tocou. Isso quer dizer que implantaram um celular na minha cabeça. E eu ouvi no vibra. Aí um número desconhecido. Falei, não sei, né? Quem sabe? Atendi. Pessoas me dizendo que uma vaga de trabalho que eu concorria em São Paulo e já tinha sido desclassificado. Eles cometeram um erro e estavam, na verdade, me contratando para trabalhar lá. Amém? Mas o que eu fiz? Eu cavei meu buraco num domingo antes. Eu falei, olha, se eu tenho dinheiro, eu assim, não estou nem aí para Deus. Agora, quando aperto o calo, eu lembro dele. E a minha vida com Deus é inconstante, eu preciso de socorro. Eu já tinha entendido isso no meu coração. Mas porque eu falei isso, o inimigo ficou humilhado. E Deus falou assim, ele entendeu, não somente a ponto de estar no seu coração,
mas a ponto de confessar para os outros. Quem sabe, ir no CR amanhã é um buraco que você vai cavar. Quem sabe um relacionamento está virando ali a rua. Quem sabe um emprego está um telefonema. Eu ligo para ele hoje. Não, vou ligar semana que vem para contratar. Não, vamos ligar mês que vem. E assim, só falta você cavar o buraco. Deus rolou a bola para você assim de frente para o gol. E você está assim, perdidão. O que eu faço? Cave o buraco, que Deus vai mandar a água. Eu creio num Deus que nos dá o infinitamente mais. Vou dizer isso, então nós vamos orar e encerrar. Sabe por que eu creio num Deus que nos dá o infinitamente mais? Se você olhar no texto, os 3 reis pediram para Eliseu o quê? Água. Eliseu, agita o negócio aí que a gente está sem água. Dá um jeito aí que estamos secos, sem esperança. Só que na verdade, lembra que eu contei? Eles estavam indo guerrear com o povo de Moabe, com os moabitas. Só que eles não contam isso para Eliseu. Eles só pediram a água. A Bíblia não relata eles contando para Eliseu. E olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia é maravilhosa por isso. Eu vou voltar para o texto aqui e vou dizer o que Eliseu disse. Pediram água, né? E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Deus, Ele te dá um milagre, Ele te dá um discipulado, sim, mas muito mais do que isso, Ele te dá a vitória. Essa oração que você está fazendo, quando ela for atendida, pode ser que ela impacte uma cidade, pode ser que ela impacte um bairro, pode ser que ela transforme uma vida. Um milagre pode mudar muitas pessoas, só que você tem que cavar o seu buraco. Imagina se você não cavar o buraco, um monte de pessoa está esperando para ser abençoado pela bênção que vai chegar até você. E é exatamente assim o mover de Deus. O povo, não conta da guerra, a gente precisa de água. O profeta que anda com Deus tem discernimento e diz, Deus vai dar água para vocês, mas Ele vai dar vitória para vocês também. Eu quero te dizer que, talvez se você está pedindo por algo que para você parece pequeno, se está no coração de Deus, é importante para Deus. E muito mais, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas cave o seu buraco. Gostaria de pedir para o pessoal da recepção distribuir um memorial para todos vocês que estão aqui. Então nós vamos orar. Esse memorial, talvez você já vai entender de primeira. A gente vai dar para você uma pequena pá. Aquela pazinha de sorvete mesmo, sabe? Uma colher pá. Aparece mais uma pá do que uma colher. Eu podia te dar uma pá desse tamanho, mas a logística ia ser mais difícil e o preço também. Mas Deus colocou no meu coração, para cada um de nós, saíssemos daqui com essa pequena pá. Na verdade, quer te lembrar de que você tem que cavar o seu buraco. Então, ao sair daqui, você vai precisar fazer 2 perguntas para você com essa pá na mão. Primeiro, que chuva você precisa? No caso deles era chuva de água. Talvez a sua chuva hoje seja uma cura. Talvez a sua chuva seja sentido para viver. Talvez a sua chuva seja intimidade com Deus. Há N razões que podem ser a sua chuva. A gente não quer julgar nenhuma delas como menor, mas Deus é maior. Segunda pergunta. Que tipo de buraco você precisa cavar?